Não é falta de milagre, é falta de memória. Isso bateu muito forte em mim no dia de hoje, que eu tava buscando ali uma palavra pra trazer pra esse vídeo. E muitas vezes o problema meu, e o problema seu, o problema nosso como ser humano, é esquecer tudo que Deus já fez por nós. É esquecer dos nossos testemunhos. Às vezes a gente tá se sentindo sozinho, a gente tá se sentindo num momento delicado, um momento complicado, e às vezes a gente acaba esquecendo todos os milagres que Deus já fez nas nossas vidas por conta desse ruído, por conta desse momento que a gente está vivenciando ali. E isso não é um erro do ser humano de agora. Se você parar para analisar na Bíblia, a gente tem vários casos que aconteceu isso. Lá em Deuteronômio 8:2, ele fala algo muito interessante. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, provar e saber que ele estava no teu coração. Então, ali na palavra, né, a gente teve justamente Deus tentando lembrar eles que durante aqueles 40 anos Deus estava ali provendo. Esse mesmo contexto, que era um contexto de libertação da escravidão, né, do Egito, onde Moisés foi lá, libertou o povo, e Deus tinha acabado de livrar o povo ali, tinha colocado 7 pragas no Egito, para o governador do Egito, Faraó, liberar eles foram libertos, eles viram todos aqueles milagres que Deus tinha acabado de fazer, e na hora que chegou na frente do mar ali, eles acabaram reclamando. Aí Moisés acabou falando: calma, gente, vocês não lembram de tudo que Deus já fez? Aí ele pegou ali, né, o cajado, e o mar se abriu. Então eles tinham acabado de vivenciar outro milagre, passou mais um tempo, já estavam reclamando novamente. Então eles iam se esquecendo todo o tempo que Deus estava ali provendo, Deus estava ali cuidando. Todos os dias caía o maná naquela época, né? Todos os dias caía como se fosse pão do céu, e eles meio que ainda reclamavam, continuavam se esquecendo. Deus estava ali, continuava ali provendo. Então esse vídeo é para te relembrar de todos os testemunhos que você já vivenciou. Volta no tempo, lembra de todos os testemunhos, por tudo que você já passou, tanto que Deus já proveu em sua vida e continua provendo até hoje. Lembra do seu emprego que você orou e às vezes você está nele agora, mas está reclamando, assim como o povo lá atrás de Moisés, né, do deserto, reclamando os 40 anos. Por isso que eles não chegaram na terra prometida, porque eles acabavam não enxergando as bênçãos que Deus estava liberando para ele naquele momento, né? Mas não foi só na época de Moisés, não, gente. Se você parar para analisar, até quando Jesus estava aqui, eu não sei se vocês lembram da história, né, mas teve 2 tempestades no meio do barco enquanto Jesus estava aqui. A primeira tempestade, Jesus estava com os discípulos no barco. Eles estavam indo para o outro lado e Jesus, no meio da tempestade, estava dormindo. E os discípulos começaram a se desesperar, e esqueceram que quem estava no barco com ele era Deus em carne e osso, era Jesus. E daí eles acordaram Jesus. Jesus, a tempestade, o barco vai afundar. Como é que o barco vai afundar com Jesus lá dentro? Não sabe como é que não tem nexo? Como é que você se esquece em alguns momentos, que são momentos de tempestade na sua vida? Nunca se esqueça, nem em momentos de tempestade, que quem está com você é maior do que todas as tempestades, que ele anda por cima das águas. E eles acordaram Jesus, que estava dormindo no meio da tempestade. Jesus falou: acalma-te, vento, acalma-te, tempestade, e parou de chover. E daí ali eles creram mais uma vez. Quem é esse que até o vento, o tempo obedece, né? Então a gente vê naquele momento ali, que foi o primeiro momento de tempestade, Jesus fazendo um milagre. Mas passa algumas semanas, eles se esquecem disso e eles estão de novo no barco e de novo vem uma tempestade. E eles começaram a ter muito medo de novo, pouca fé, até que chega um momento que eles olham lá de longe e tem alguém andando por cima das águas, e era Jesus novamente. Mais uma vez um ensinamento que Jesus estava com eles ali, mesmo eles não estando dentro do barco, Jesus estava andando por cima da tempestade. Jesus, ele controla qualquer coisa, né? Ele anda por cima de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos desafios. É só você clamar a ele. Foi até ali que os discípulos clamaram, né? Pedro pediu para andar sobre a tempestade, para andar sobre as águas ali. Pedro andou até que ele duvidou. Então, eu acredito que um problema nosso mesmo é a gente esquecer. Quando eu falo nosso, eu tô me incluindo nisso. É a gente esquecer tudo que Deus já fez nas nossas vidas, tudo que Deus já fez na Bíblia. E nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade, a gente não colocar isso à tona. Sabe uma coisa que eu faço na prática aqui? Em alguns momentos, eu deixo na minha parede algumas coisas que Deus já fez na minha vida, né? Alguns milagres. Eu deixo fotos de tudo que eu já passei, dos testemunhos que eu já passei, para não me esquecer.
porque quando eu estou em um momento, por exemplo, de dificuldade, eu olho para aquela foto, eu olho para aquele momento lá que eu já passei, que foi registrado, e eu penso, nossa, cara, se Deus me livrou daquele momento, isso que eu tô passando não é nada. E mesmo se for um momento, uma complicação maior, uma tempestade maior, o meu Deus, ele anda por cima dessa tempestade, o meu Deus anda por cima da água, o meu Deus ordena que se pare a chuva, que se pare o vento, e ele para. Ainda no contexto da época que Jesus estava vivendo aqui na Terra, o primeiro milagre, que foi o milagre de multiplicação, onde ali no meio do Sermão do Monte, Jesus pede para os discípulos, né, o que tem para comer, e eles trazem ali 7 pães, 2 peixes, e, cara, com aqueles 7 pães e 2 peixes, eles encheram 7 cestos, né? Deram pra todo mundo e ainda sobrou 7 cestos ali pra eles depois. Então Jesus tinha acabado de fazer essa multiplicação e mais um pouco à frente ali em Marcos, mais uma vez, eles duvidaram. Eles mais uma vez se esqueceram, né? A palavra nem é duvidar, a palavra é se esqueceram dessa multiplicação que Jesus tinha acabado de fazer, e eles ficaram preocupados de ter esquecido mais uma vez o alimento. Eles ficaram preocupados de esquecer o pão num outro contexto ali. E Jesus mais uma vez o corrige eles, né? Ainda não compreendeis quantos cestos sobraram quando eu multipliquei? A falta de memória gera ansiedade. Lembrar do que Deus fez te livra das preocupações de hoje. E isso é no contexto dos discípulos. Os discípulos, eles andavam diariamente com Jesus, eles viam diariamente os milagres, e mesmo assim, eles em alguns momentos duvidavam, principalmente em alguns momentos, eles esqueciam do que Jesus era capaz de fazer. E ele fez muito milagre na frente dos discípulos, né? E às vezes o seu contexto é exatamente esse, você já vivenciou muitos milagres, Deus já te salvou de várias coisas, Deus já te livrou de vários acidentes, e mesmo assim, você em alguns momentos acaba se esquecendo. Eu vou contar aqui um testemunho pra vocês, eu acho que esse é um momento muito oportuno. Eu tava esperando o melhor momento pra eu trazer esse testemunho aqui pra vocês, e Deus me fez nesses últimos dias relembrar dos meus testemunhos. Eu também sempre passo, né, por momentos ali que são momentos de tempestades, isso daí é características do ser humano, né, a gente sempre vai estar passando por momentos complicados da vida, até porque a vida não é só um mar de flores, né? A gente sempre passa por tempestades, assim como os discípulos passaram, assim como o pessoal lá no deserto com Moisés também questionaram, se esqueceram, e eu também estava esquecendo às vezes do meu testemunho, por isso que eu me forço em vários momentos tentar me lembrar. E Deus me lembrou de um testemunho, e isso fez eu reaquecer a minha fé, né? Reaquecer a chama. Lá no Antigo Testamento sempre fala, né? Deixa o fogo aceso, deixa arder, coloque mais lenha. Todos os dias você tem que colocar mais lenha. Uma das formas de você colocar mais lenha na sua fé é justamente relembrar dos testemunhos. Não é falta de milagre, é falta de lembrança, é falta de memória. Acredito que há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu estava sem carro. Era um momento ali que eu tinha passado por uma crise, eu tinha vendido meu carro para conseguir arcar com alguns custos de negócios que quebraram. Já até contei um pouco desse testemunho em outro vídeo aqui no canal, sugiro vocês assistirem todos os vídeos aqui do canal. E nesse momento que eu estava sem carro, quando eu e a minha esposa, né, que na época era noiva ainda, namorada, iria fazer alguma viagem ou algo do tipo, a gente acabava alugando veículos, né? Então a gente acabou fazendo uma viagem pra praia e a gente alugou um veículo pra fazer essa viagem. Foi tudo bem, a gente foi pra essa viagem, a gente ficou lá na praia, a gente se divertiu muito, foi uma viagem muito interessante. E na volta dessa viagem, eu tinha que deixar minha esposa em um evento. Ela é maquiadora e tava rolando ali em São Paulo, que era caminho até a minha cidade de volta, no meio do caminho entre a praia e a cidade minha, a origem, né, a cidade que eu ia voltar. São Paulo estava bem no meio e eu tinha que deixar ela ali em São Paulo para depois eu voltar para minha cidade sozinho, porque o evento dela iria durar 2, 3 dias ali, se eu não me engano. E nesse caminho de volta, né, que eu tava voltando sozinho, depois de ter deixado ela lá em São Paulo, eu sempre volto numa velocidade ali de 110, 120 km por hora, e inclusive nesse dia eu estava nessa velocidade. Só que enquanto eu tava dirigindo ali a 110, 120 km por hora, eu senti que parecia que o pneu ele tava meio murcho, ou alguma coisa nessa pegada tava meio que deslizando. Então eu comecei a diminuir a velocidade, de 110 para 100, para 80. E eu fui dirigindo na faixa, normalmente eu sempre vou na faixa esquerda, eu gosto de velocidade, eu gosto de ir na faixa esquerda, que é algo que inclusive eu mudei depois desse testemunho que eu vou falar agora pra vocês. E daí eu fui diminuindo a velocidade, fui diminuindo 110, 100, 90, até que eu cheguei mais ou menos em 80 por hora. E eu fui saindo da faixa esquerda, fui indo pra faixa do meio. E essa diminuída de velocidade que eu dei foi uma das coisas que me salvou, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Diminuí, comecei a ir pra 80 por hora e literalmente do nada
caiu uma chuva, mas sabe aquelas chuvas que você não consegue ver um palmo na sua frente? Muito provavelmente se eu tivesse ainda 110, 120 por hora, ia acontecer algum tipo de desastre. E naquele momento que eu senti o pneu murcho, eu não sei o que estava acontecendo ali, eu fui reduzindo, né? Eu senti que eu tinha que reduzir, eu reduzi. Foi uma das coisas que acabou me livrando, mas não para por aí. Começou a chover muito forte, e conforme ia chovendo mais forte ainda, eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente. Sempre quando eu dirijo, né, e começa a chover tão forte assim, eu gosto de procurar um posto, procurar algum lugar para parar, porque é insustentável dirigir na pista quando tá tão forte a chuva assim. E eu fui diminuindo mais, né? Fui indo a 70, 60. Se fosse antigamente, eu ia meio que cagar pra isso e ia continuar indo a 100 por hora. Mas, graças à sabedoria divina ali de Deus, eu fui diminuindo. E fiquei mais ou menos ali a uns 60 por hora. Encontrei um caminhão ali pra ficar olhando a luz do caminhão, né? Porque não dava pra enxergar nada. E daí eu procurava sempre estar atrás de algum veículo que também estivesse devagarzinho, obviamente, pra ir me guiando conforme ali eu via os faróis desse veículo exclusivamente. Porque eu não tava dando pra enxergar nem o chão direito de tanta chuva que tava vindo. Tava realmente muito forte. E eu tava indo devagarzinho, procurando o próximo posto pra parar. Nesse meio tempo eu tava orando muito, falando, Deus, o senhor sabe como eu odeio dirigir na chuva. Já tinha acontecido outras coisas em outras viagens, que também tava chovendo muito e Deus me livrou nessas viagens. Tinha caído pedra no meio de Ubatuba, no meio da chuva, no meio da serra. Eu passei por cima da pedra com o carro e Deus já tinha me salvado naquele momento exclusivo lá de Ubatuba. Então eu tenho meio que não um trauma, porque eu ainda dirijo na chuva, mas eu não gosto, basicamente, de dirigir na chuva. Então eu orava pra Deus, por favor, pai, faça que essa chuva pare, porque o senhor sabe que eu odeio dirigir na chuva, ainda mais quando tá tanta chuva assim, tanta tempestade desse jeito. Faça que essa chuva pare. Daí eu coloquei um louvor, comecei a sentir muita presença de Deus naquele momento, e eu comecei a ir cada vez mais devagar, até que eu orando muito, do meu lado esquerdo passou dois carros que não diminuíram. E não fizeram o que eu fiz há alguns minutos atrás. Isso aconteceu de forma muito rápida, tá? Porque a chuva ela chegou muito rápido. E daí dois carros que estavam muito rápidos passaram pela minha esquerda. Eu estava indo devagarzinho e orando, clamando a presença do Senhor, sentindo muito a presença do Senhor naquele momento. E os dois carros que passaram na minha esquerda, o primeiro deles deu aquaplanagem, né? Que é aquele negócio que o seu pneu desliza. E lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha sentido algo estranho no pneu? Muito provavelmente, se eu não tivesse diminuído, seria eu fazendo esse procedimento de aquaplanagem. E o carro dele girou. E o fato do carro dele girar, o que estava atrás começou a frear, só que estava muito rápido. E por conta da chuva, ele também girou. Então ficou os dois carros ali na faixa da esquerda girando. Só que isso fez com que praticamente todos os carros começassem a um frear em cima do outro. E cara, eu tava meio que atrás. Eu saí de trás do caminhão porque eu vi que poderia dar algum BO. Fui pra faixa da esquerda, que era justamente onde os dois estavam girando. E graças a Deus que eu diminuí alguns minutos antes. Porque pelo fato de eu ter diminuído alguns minutos antes, eu estar em baixa velocidade, eu consegui jogar meu carro pro canteiro, porque eu tava muito devagarzinho. Então eu joguei meu carro pro canteiro, e os dois carros que estavam girando, eles ficaram lá meio que parados na pista, e é aquilo, né? Começa a vir um monte de carro. Aí eu comecei a olhar assim e falei, nossa, tomara que eles não batam, né? Porque ficou meio que parado na faixa da esquerda, não tava dando pra enxergar praticamente nada. E daí eu fui dirigindo no canteiro, assim, no meio da grama. E, cara, eu parei ali no canteiro, comecei a agradecer, porque Deus realmente tinha feito um livramento ali, naquele momento, e eu tava clamando justamente naquele momento a presença de Deus, eu tava sentindo a presença de Deus, então foi um livramento muito forte. Senti que era pra eu estar girando no meio da pista da esquerda ali. Mas graças a um período atrás eu ter diminuído, graças a eu ter sentido esse bambeio no pneu ali, comecei a diminuir antes mesmo de a chuva começar a ficar muito forte. Não foi o meu carro em si que aconteceu isso. E lembra que eu falei pra vocês? Era um carro alugado. E muito provavelmente se eu tivesse batido um carro alugado naquela circunstância lá, quem tinha que pagar era eu também. Porque o carro não é meu, mas independente de carro, bater, pagar, é a minha vida também, né? Mais importante do que qualquer coisa monetária. Graças a Deus, também os dois carros que giraram, eles acabaram ficando bem. O pessoal que foi vindo atrás deles conseguiu ir parando sem acontecer tantas batidas ou algo do tipo. Eu consegui voltar pra pista e daí aqui entra algo muito sensacional. Eu voltei pra pista, passou 2, 3 minutos, consegui achar o posto. Parece que eu tinha que vivenciar aquilo. Parece que eu tinha que mais uma vez relembrar que Deus estava comigo no meio das tempestades. Parece que eu tinha que passar por esse testemunho para contar depois para alguém, para trazer esse vídeo talvez. E daí eu cheguei no posto, depois de literalmente 2 minutos, o posto estava logo ali, eu tive que passar por tudo isso. E na hora que eu cheguei no posto,
Eu parei o carro ali. Então eu parei o carro no posto, eu coloquei louvores ali pra clamar ainda mais a presença do Senhor, porque ele tinha me livrado ali de um acidente, me livrado naquele momento, graças a ele, graças a aquelas orações que eu estava fazendo naquele momento de chuva muito forte. Eu consegui achar um posto logo em seguida e comecei a colocar louvores, e olha só um dos louvores que eu acabei colocando. E olha a letra de um dos louvores que eu acabei de colocar quando eu tinha chegado no posto. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Cara, eu tinha acabado de passar por esse momento de tempestade e a música que eu coloquei aleatoriamente é uma música que fala exatamente o seguinte: se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Vocês têm noção disso? Isso daí foi muito forte ali. Senti uma presença extraordinária de Jesus naquele momento. Eu realmente vivi um testemunho extraordinário. Deus me salvou naquele dia. Eu tenho plena certeza que poderia acontecer alguma coisa se eu não tivesse reduzido e se eu não tivesse clamado a presença do Senhor ali logo antes de tudo isso que eu contei pra vocês. E o que me confirmou mesmo que eu tinha vivido um testemunho foi logo esse louvor. Aí eu agradeci ainda mais, chorei pra caramba no carro. Foi sensacional esse momento, foi sensacional viver esse testemunho. E mesmo eu estando num momento complicado, foi um dos dias que eu mais agradeci pela minha vida, né? E depois de tudo isso, a chuva parou e fez um pôr do sol, que a gente estava no final da tarde, fez um pôr do sol mais lindo do mundo, o céu todo laranja assim. Eu consegui esperar essa chuva parar, fiquei lá no posto, né, esperando essa chuva parar, e na hora que ela começou a parar, eu voltei pra pista pra voltar pra minha cidade, visualizando um dos mais bonitos pôr do sol que eu já vi na vida. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz é gravar no meu Instagram alguns stories falando sobre esse testemunho. Eu realmente senti que aquilo que eu vivenciei naquele momento era um testemunho que eu tinha que contar para outras pessoas, para edificar o nome do Senhor Jesus, edificar ali, glorificar o nome dele e também de alguma forma falar com quem estava assistindo esse testemunho. E além de glorificar e honrar o nome do Senhor que me salvou, também para a pessoa que estivesse assistindo o Easter naquele momento e esse vídeo nesse momento, dar um alerta para relembrar todos os testemunhos que Deus já fez na vida da pessoa. O inimigo muitas vezes quer que você esqueça dos milagres e dos livramentos que Deus já fez na sua vida para você duvidar do seu presente. A memória de todos os testemunhos que Deus fez na sua vida, da fidelidade do Senhor para com você, é fogo para sua fogueira, é fogo de fé, é combustível para sua fé. Quem lembra, né, traz à tona todos os testemunhos e as coisas que Deus já fez por você, confia no que ele ainda pode fazer, confia no que ele pode fazer na sua realidade nesse momento e confia que ele já está fazendo referente ao seu futuro. Ah, Lucas, mas eu nunca sobrevivi a um testemunho de livramento tão grande assim. Existem vários livramentos que Deus já fez na sua vida que às vezes você nem ficou sabendo. Ah, sabe aquele atraso que você teve, às vezes, num compromisso X, Y, Z? Esse atraso, às vezes, pode ser livramento de Deus. Sabe algo ruim que, às vezes, aconteceu que você ficou, nossa, furou o pneu do meu carro. Muitas vezes, esse pneu furado pode ser um livramento de Deus. Eu gosto sempre de encarar a vida como se tudo fosse um milagre. Até Einstein falou isso, né? Existem duas formas de você encarar a vida. Como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Então muitas vezes você tem esses livramentos e você nem ficou sabendo. E quer mais um testemunho que é gigantesco? Jesus morreu por você, meu querido. Jesus morreu por cada um que está aqui. A gente não estava vivo naquele momento, né? Porque já faz muito tempo. Mas saiba que ele desceu à terra, ele se fez homem. Deus se colocou em carne e osso. Ele cresceu como uma criança normal aqui na terra, nunca pecou e mesmo assim ele foi na cruz por você. Ele te ama e ele realmente quer que você lembre de todos os testemunhos que ele já fez na sua vida. E esses testemunhos, eles também devem ser compartilhados. Isso pode edificar outras pessoas. O que você passou pode mudar a fé, pode trazer chama para a fé de outra pessoa. Compartilhe seus testemunhos, relembre dos seus testemunhos. Às vezes não é falta de milagre, é só apenas falta de memória. E se esse vídeo falou com você de alguma forma,
encarecidamente, deixa esse like aí, se inscreve no canal, a gente quer atingir 5.000 inscritos até o final do ano. Tudo que é feito aqui é pra honra e glória de Jesus, o brabo. Que Deus te abençoe.